Eu acabei de dar um super fora. Nossa, Dani, sério, um super fora. Tá, mas o que aconteceu, Tamara? Olha só, eu estava explicando para o paciente, um paciente adolescente, aliás, eu adoro atender adolescentes, sobre o funcionamento do cérebro. E o que eu estava explicando? Que o cérebro, ele tem 3 funções, que é da estrutura dele, né? Que é distorcer, generalizar ou deletar informações. Então, eu estava dando exemplos de como ele faz isso. Por exemplo, você se lembra numa festa que você estava com vestido tal, com sapato tal. Provavelmente podem existir erros nesta lembrança. Aí você olha uma foto e você fala, nossa, mas era essa? Eu não me lembrava que era exatamente assim, eu me lembrava de outra forma. Por quê? Porque ele tá distorcendo, né? Quando ele generaliza, todo mundo daquela faixa etária, e aí você absorve aquilo como uma informação sua, tá? Na escola ou algum momento da sua vida, alguma época que você viveu. E deletar, que você realmente esquece e alguém te lembra de uma informação e você fala, nossa, aconteceu comigo? Aquilo foi deletado completamente, mas o inconsciente, ele acaba guardando tudo. E nessa de distorcer, eu fui mais a fundo, porque existe um estudo que foi feito com pessoas que viveram o 11 de setembro, né, que estudavam numa escola próxima onde foi o atentado, e eles fizeram esse estudo com uma entrevista e onde que você estava, o que estava acontecendo, como que você percebeu aquele dia, e as pessoas relatavam coisas que era impossível delas terem visto com os próprios olhos. Então, por exemplo, eu estava na sala de aula e aí uma fumaça muito densa passou pela janela. E aí eles foram ver a sala de aula e naquela sala não tinha janela, então não tinha como a pessoa ver aquela fumaça. Então, assim, existe uma mescla do que talvez tenha visto pela televisão, que tenha vivenciado, né? Isso não tira o trauma que a pessoa viveu, mas como ela percebeu e como ela gravou na mente dela, existe sim essa destoa, né? Existe essa distorção. Então eu tô falando tudo isso aproveitando para falar também das funcionalidades do cérebro e o quão uma memória pode ser falsa, porque sim, ela pode ser falsa, ela pode ter sido apenas uma ideia e você absorveu aquilo como real, aí ela pode ser dessa forma que eu falei do estudo. E onde que foi o grande fora que eu dei? Lembra, paciente adolescente? Eu me lembro de onde eu estava quando eu tive a notícia, né, do 11 de setembro. Se você nasceu mais ou menos na época que eu nasci, você também deve se lembrar onde você estava, porque cenas muito marcantes, né, coisas muito traumáticas mundialmente falando, a gente se lembra. Por exemplo, a morte do Ayrton Senna. Eu me lembro onde eu estava quando eu recebi a notícia, essa questão do atentado. Então eu fui para casa de uma tia que tinha casa perto da escola onde eu estudava, e eu me lembro do primeiro, né, avião, daquela fumaça toda. Eu tava assistindo pela televisão e tava filmando e veio o segundo e eu falei, nossa, meu Deus, é pior do que eu imaginei, né? Enfim, nossa, realmente é um atentado, porque tá, um acidente, não, é um atentado. Enfim, você provavelmente também deve se lembrar. E aí o fora foi o seguinte, eu olhei pro paciente e falei assim, e você, onde que você estava? Então, eu não tinha nascido ainda. Eu falei, óbvio, né? Realmente não tinha dado tempo. Em 2004, que foi o ano que o paciente nasceu, eu tava entrando na faculdade, tava no primeiro ano da faculdade. Então, assim, hoje me sinto velha, né? Acolho isso, ok, tá tudo certo. Que bom que o tempo tá passando, que eu tenho a possibilidade de vida, porque a outra alternativa é terrível, então que bom, né? Mas sim, esse fora me trouxe ali uma questão. Mas outra coisa, outro ponto bem interessante que saiu aqui
na sessão de psicanálise foi o lá e o aqui, como eles mudaram de referência, né? Por quê? Porque eu me lembro que nessa época, poxa, colegial, ninguém falou de nada de se alistar em exército, ninguém cogitou de ser uma guerra mundial, era lá, né? Aconteceu lá nos Estados Unidos, lá longe. Então, eu lembro que não foi um assunto dentro do colégio, pelo menos onde eu vivi, né? Não sei como foi na sua experiência. E como isso mudou, como isso relativizou, porque principalmente depois da pandemia, não existe mais lá e aqui. Hoje acontece um negócio no mundo, na Rússia, você sente os reflexos imediatamente. Então, isso também mudou drasticamente. O lá e o aqui não existe mais. É tudo no mesmo tempo, é o mesmo mundo. Então, você está inserido e está acontecendo on time. Então, foi interessante a reflexão e o fora que eu vim aqui compartilhar com você. Não sei se você já passou por uma situação parecida com essa, é extremamente desconfortável, mas possível. E eu tô aqui para você talvez rir um pouco junto comigo. Eu vou ficando por aqui na esperança de que essa mensagem de alguma forma tenha feito sentido para você. E eu volto no nosso próximo vídeo.